Olá pessoal, no episódio de hoje nós vamos matar saudades de outro clássico da aviação comercial, o Boeing 707. Esse quadrimotor a jato realizou os primeiros voos na década de 50 e vendeu mais de 800 unidades ao redor do mundo. O último exemplar foi entregue na versão militar em 1991. A Varig manteve uma frota considerável desses aviões, operando em voos internacionais de longo percurso. Infelizmente, alguns acidentes acabaram manchando um pouco a sua história. Lembro do voo 820 da Varig em 1973, que se acidentou na aproximação para o aeroporto de Orly, próximo a Paris. Esse acidente, inclusive, está explicado no episódio de número 47 do canal ASA. Uma curiosidade sobre o Boeing 707 é que no dia 7 de agosto de 1955, o piloto de testes da fábrica, o Alvin Text Johnston, pegou o protótipo, que era o 367-80, mais conhecido como Dash 80, e realizou uma manobra acrobática, um tunou barril em cima da cidade de Seattle. As fotos e as filmagens ficaram famosas e ainda hoje circulam nas principais redes sociais na internet, ou você encontra a foto em livros de aviação. O Boeing 707 voando de cabeça para baixo. O ruído característico dos motores Pratt & Whitney JT3D, que equiparam as principais versões do 707, também é memorável. O ruído inconfundível, saudades de ver o Boeing 707 pousar ou de assistir de um terraço panorâmico o acionamento dos motores. Pura nostalgia e voos memoráveis. Olá pessoal, falando agora sobre o Boeing 707, que foi uma aeronave muito importante para a aviação comercial brasileira. Minha primeira experiência de voar num Boeing 707 foi com a Varig, num voo non-stop no Victor Juliette Sierra, sob o comando do comandante Hugo, de Roma para o Rio. Posteriormente, viajei com a Air France para Paris, que nessa época operava ainda em Orly, na ida e na volta também com o Boeing 707. De outras vezes, efetuei vários voos Rio-Miami, Miami-Rio, com Victor Juliette Alpha, Victor Juliette Juliette, Victor Juliette Sierra, e pela última vez viajei também sempre de Miami para o Rio com Victor Juliette Alpha em 1976. O serviço de bordo não era o que é hoje. A diferença fundamental do Juliette Alpha e Juliette J eram os motores Rolls-Royce Conway, e internamente os bins nessa época ainda não eram fechados. Isso os diferenciava dos aviões que vieram posteriormente. Com a Air France, o que me marcou foi que já havia na época, em 1973, cinema a bordo. E lembro que o filme que passou era com a Brigitte Bardot. Foi uma ótima experiência voar de 707. Um grande avião de outras épocas, hoje é um avião dispendioso, e os últimos operaram no Irã até recentemente. Quem voou o Boeing 707 como passageiro traz na lembrança diversos aspectos interessantes. Eu lembro de um voo em julho de 1976 entre Nova York e o velho Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, Boeing 707 da Pan American. Nós pegamos uma turbulência forte durante o voo e bem na hora do jantar. Eu sei que a minha faca até hoje eu não sei onde foi parar. E o mais incrível, o filme que estavam exibindo era um filme de suspense de Alfred Hitchcock, Trama Macabra. Mas piadas à parte, o Boeing 707 remete ao glamour da aviação, principalmente entre as décadas de 60 e 80. Bem, eu acho que a lembrança mais característica da família 707 é o som estridente que os motores faziam. Era tão característico o silvo, né, dos JT3, que a gente não precisava ser chamado para a sala de embarque, olhar no painel se o voo que a gente estava esperando chegou ou não. Simplesmente, lá em Viracopos, nós já éramos alertados pelo barulho dos motores, já sabíamos que o avião estava lá e que a gente deveria se dirigir para o embarque. Ninguém precisava nos avisar que o avião tinha chegado, porque não tinha como não saber dentro do terminal que o Boeing 707 estava lá. Outra lembrança, principalmente nos Boeing 707 da Pan Am e de algumas empresas europeias, era que na parte da frente eles tinham um pequeno lounge, uma saleta, claro, para os passageiros da primeira classe,
onde você podia esticar as pernas, jogar cartas, fazer refeições, eles montavam mesinhas. Isso vai deixar muita saudade. Os Boeing 707 da Pan Am, os modelos mais antigos, eles tinham no teto luminárias que imitavam o céu estrelado. Então à noite, você, com todas as luzes apagadas, você olhava para o teto da aeronave e via o céu estrelado. Isso realmente vai deixar muita saudade. De tudo isso é o que nos deixa assim, mais saudosos, né? Hoje é muito difícil observar um Boeing 707 em voo, mas graças ao YouTube nós temos diversos vídeos de pousos, decolagens e até a operação no cockpit. Eu selecionei algumas imagens interessantes, como desse toque arremetida executado por um Boeing 707 da OTAN. Os pilotos que operaram o Boeing 707 trazem boas lembranças da aeronave, apesar de ser extremamente trabalhosa. Por outro lado, vale lembrar que o cockpit conta com um engenheiro de voo, que cuida dos principais sistemas da aeronave, diminuindo assim o workload dos pilotos. O 707, para mim, tem uma importância enorme, pois foi o meu primeiro voo internacional como comandante. Apesar de ser um avião trabalhoso, o mesmo era muito confiante. Durante as travessias para a Europa ou para os Estados Unidos, nós o fazíamos através de Doppler, Ômega, carta Doppler, carta Jeppesen e aquele computadorzinho da Jeppesen o tempo todo para calcular Mach, calcular vento, calcular, enfim, temperatura. Não podemos esquecer também da figura importantíssima do engenheiro de voo, pois ele ficava praticamente o tempo todo observando os instrumentos. Nas chegadas, tanto nos procedimentos NDB, VOR ou ILS, eram efetuados praticamente todos manualmente, pois o piloto automático no 707 praticamente era só para o voo de cruzeiro. Então fazíamos todos esses procedimentos manualmente. Mas, confirmo, ele era muito confiável, apesar de trabalhoso. Tão trabalhoso que o grupo da Varig nos cargueiros o apelidaram carinhosamente de MacGyver. Eu me lembro, né, porque eu fui ele há 28 anos atrás, 1991, nas extintas Transbrasil / Aerobrasil. Na época já era só cargueiro, né, já não tinha mais operação com passageiro na Transbrasil. E então eu fazia somente os voos cargueiros.
O que eu me lembro, assim, em relação à pilotagem, que é o que mais marcou, né, foi que o avião era todo manual, te dava muito pé e mão. Acabei fazendo alguns voos sem piloto automático, porque ele dava pau lá e a gente não conseguia com que ele funcionasse. Então, alguns voos longos aí, tipo Nova York, Guarulhos, Miami, Brasília, ou Miami, Guarulhos, vice-versa. Fiz alguns voos na mão, desde a decolagem até o pouso. Não foram muitos, mas foram bem marcantes, né? Uns 3 ou 4 aí é um pouquinho puxado, né? Porque você segurar essa máquina aí o tempo todo na mão não é fácil. Na época não tinha RVSM, na época não tinha CRM, estava começando ainda no mundo CRM. Não tinha, a gente usava as tabelas básicas do Boeing, né? Então não tinha muita preocupação com a economia de combustível ou com a velocidade que você ia empregar, né? A gente colocava ali basicamente o que o perfil da asa pedia, né? Então a gente subia com 370 nós, 380 nós. Ninguém ligava para 10 mil pés, ninguém se falava muito em bird strike. Tanto é que uma vez de Guarulhos para Brasília, que era direto Bom Sucesso, Bravo Romeo Sierra, que eu me lembro, a gente fez em 1h01, de chão a chão. Voava de ponta a ponta, chegava a 6 mil pés no Bravo Romeo Sierra e já vinha pro pouso. A Transbrasil adotava um sistema de admitir pilotos para exercer a função de mecânico de voo no 727 e no 707, já prevendo que essas funções iam acabar extintas, né, nos aviões mais modernos. E então a gente usava uma habilitação técnica chamada de POS, Piloto Operador de Sistemas. O DAC autorizou que essa habilitação fosse incluída na carteira de piloto até o final de 91 ou início de 92. Então vinha ali a carteira do cara, PC, PCS, o PLA, e uma habilitação técnica, piloto operador de sistemas em, no meu caso, 707, ou então no 727, como alguns colegas voaram. Mais adiante, o piloto fazia a instrução de copiloto, e aí ficava voando, nós chamávamos de combination, né? O cara voava de POS e de copiloto, dependendo do voo que fosse fazer, com quem ele estivesse fazendo o voo, porque existia um quadro pequeno de mecânicos de voo mesmo. Então, se voasse com um cara desses, fazia o voo todo de copiloto. Se voasse com um colega que estava na mesma situação que você, vocês alternavam, né? O mais antigo escolhia o que queria fazer e, vamos dizer, a ida é minha, a volta é tua e tal. E existiam os copilotos mais antigos, que já estavam próximos de sair comandante, que eles eram chamados anistiados, porque isso aconteceu logo depois do fim do governo militar, com a anistia política. Então os anistiados não voavam mais na penteadeira, como nós chamávamos carinhosamente, né? A posição do flight, do mecânico de voo. Um outro capítulo na minha aventura no 707 foi o acidente que eu tive lá em Manaus. Nós estávamos fazendo um voo de Guarulhos para Miami com escala técnica em Manaus, um voo de tripulação composta. Eu atuava como segundo comandante, na época eu era primeiro oficial. Quando nós decolávamos com muito peso, a pista 9 esquerda de Guarulhos ainda não tinha sido ampliada, ainda era pequena. Nós decolávamos da direita. E para o 07 ela não é uma pista tão grande. Então quando tínhamos muito peso, tínhamos que fazer uma escala técnica, geralmente em Manaus, às vezes em Curaçao. Então eu fiz essa etapa de Guarulhos para Manaus. Quando chegou lá eu pulei para a esquerda, para a direita, o comandante foi fazer a etapa. E durante a decolagem nós tivemos a quebra do trem de pouso direito e vazamento de todo o sistema hidráulico, sistema utility, sistema auxiliar, né? Optamos por retornar para Manaus, fizemos o alijamento. Durante a aproximação percebemos que estávamos com assimetria de flap, porque o inboard flap direito tinha sido danificado com a quebra do trem de pouso. Então tivemos ainda que desativar os inboard flaps. E pousamos então lá pelas tantas durante o pouso, motores
13 e 4 arrastando na pista, né, porque o trem estava quebrado, o rudder boost inoperante, então o rudder com um curso menor. Lá pelas tantas saímos da pista, eu ainda estava com o reverso aberto, porque o reverso do 07 é pneumático, né? Então, nessa guinada que o avião deu, o motor 1 se desprendeu da asa, explodiu, a asa explodiu naquele ponto. Tinha pouco querosene, mas o clarão foi assustador. E acabamos parando na beira de um barranco, né? Quase caímos lá embaixo. Saímos pela janela do flight deck, utilizando o escape rope. Machucamos as mãos, mas ninguém se feriu gravemente. O avião, infelizmente, acabou dando perda total. Infelizmente, a Transbrasil também teve outro acidente grave com o Boeing 707. Outro modelo na versão cargueira, o Papa Tango Tango Charlie Sierra, TCS, se acidentou na final de aproximação para Guarulhos quando chegava de Manaus, matando os 3 tripulantes técnicos e ainda 22 pessoas em solo. Isso aconteceu em 1989 com o voo 801. Uma curiosidade desse avião, do Tango Charlie Sierra, é que ele é o ex-November 324 Fox. É um avião que era da Flying Tigers inicialmente e foi arrendado pelo Universal Studios em 1969 para a gravação do filme Aeroporto. O mesmo avião, né, era um único avião, foi utilizado tanto nas cenas, a famosa cena, né, do avião que ficou atolado na neve e que o Joey Patrone, que vocês vão assistir agora no vídeo, conseguiu tirar, né, do atolamento, e também o avião que estava em emergência, que precisava pousar em emergência, que estava em voo. Na realidade, então, era o mesmo avião, o November 324 Fox, que depois, anos mais tarde, virou o Tango Charlie Sierra, que se acidentou na aproximação para Guarulhos. Vamos assistir então ao trecho do filme Aeroporto com a famosa cena, né, do Joey Patrone tirando o avião que estava atolado na neve. Hold it, Doug. Don't commit that flight to runway 22. There'll be a change in 29 to status any moment now. Roger. Snow desk. Mobile 1. Go ahead, Mel. Start the plows. Roger. Conga leader, snow desk. Move. Joe, this is Mel. There's no more time. Stop all engines and get out. Repeat. Stop all engines. Mr. Petroni, she won't take much more. Anyway, she's gonna get it. Joe, the plows are moving. Shut down and hold on. Joe Petroni, do you read me? Acknowledge. Joe, shut down! Mr. Petroni, don't you hear? We have to shut down. I can't hear a thing. There's too much noise. Hold on. We're going for broke. The instruction book said that was impossible. There's one nice thing about the 707. It can do everything but read.
Quem quiser mais detalhes sobre a operação do Boeing 707 no Brasil, uma boa dica é o livro O Boeing 707 e sua operação no Brasil, de Marcelo Magalhães, que inclusive nos concedeu entrevista falando sobre sua obra no episódio número 20 do canal Asa. Bom, amigos, falar sobre o 707 é um prazer para mim, né? Sou fã desse avião, tão fã que escrevi um livro, né, sobre o 707 e a sua operação por empresas aéreas brasileiras. E a minha relação com ele é uma relação de entusiasta, então, de pesquisador, né? Pesquisador não só dele, mas da aviação comercial em geral, do aspecto mais histórico. E falando de história da aviação comercial, realmente o 707 ele ocupa um lugar de destaque inequívoco, né? Ele foi o primeiro avião comercial de longo alcance a alcançar sucesso, né? Ele vendeu mais do que os concorrentes, do que o DC-8, do que o VC-10, do que o Convair 990, e colocou a Boeing definitivamente no mundo da aviação comercial, né? Um mundo que até então era dominado por fabricantes como Lockheed e Douglas, né? Com os famosos propliners que dominaram até a metade dos anos 1950. Eu tive o prazer de voar no 707, ainda quando eu era menor, em 1986, se eu não me engano, num trecho de Ezeiza para Porto Alegre. Um pouco depois o 707 saiu de operação nos voos de passageiros da Varig. E é um avião elegante, sinuoso, bonito, né? Na época que os aviões tinham personalidade, que os aviões se destacavam, né, nos aeroportos, né? Hoje a maioria dos aviões tem uma configuração design muito comum, né? Os famosos bireatores, que são todos mais ou menos iguais, né? Muda só talvez o tamanho, né? E ele é um avião então que alcançou aqui no Brasil também um papel preponderante, né? Voando pela Varig aí primeiro e depois passando pela Transbrasil e pelas cargueiras aí, que operaram o 707 nos voos aí da rede postal noturna, voos cargueiros para Manaus, enfim, como Beta, Skymaster, Skyjet. Depois voou pela FAB, né, até se aposentar em 2013. Então nós tivemos de 1960 a 2013, né, 53 anos de operação contínua desse avião pelo Brasil. Foram 50 células, né, operadas. E esse livro aqui, o livro que eu fiz, ele conta essa história em detalhes, né? Tem capítulos de cada companhia aérea brasileira que operou ele, capítulos de vida operacional de todas as 50 células, acidentes, incidentes, e também tem desenhos em perfil, enfim, demonstra aí realmente o meu interesse por essa aviação clássica jato, né? E é um avião que vai ficar para sempre aí na história da aviação comercial, né? O 707, ele faz parte aí de um seleto grupo de aviões que alcançou uma penetração e um sucesso, né, de vendas que realmente coloca ele aí como um avião para a gente sempre se lembrar, né? E fez parte da história mundial e da história do nosso país também aí, transportando presidentes, seleções brasileiras para campeonatos de futebol, enfim, refugiados, enfim, no livro a gente conta em mais detalhes isso aí. É um baita avião, né? É um avião que, por exemplo, na Varig, a história da Varig pode-se dizer antes e depois do 07, né? Ele foi até 74, de 60, quando ele entrou em operação até 74, foi o esteio da frota de longo curso da Varig, né, até ser substituído aos poucos pelo DC-10.